Quero começar lendo um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 28 e 29. O tema dessa noite é conduzindo pessoas a Cristo. Se você me perguntasse, afinal, o que vocês estão fazendo aqui? Qual que é a ideia desse lugar? Qual é o objetivo central dessa comunidade? Daquilo que vocês promovem aqui? A resposta que eu daria para você, ela foi registrada há muitos anos atrás. Está em Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29. Eu quero responder a essa pergunta com esses dois versículos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Amém, queridos? O que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós promovemos nesse lugar, tem um propósito central, primário. Nós queremos conduzir pessoas a Cristo. Amém, queridos? Amém. Nós queremos que todas as pessoas que passem por aqui, aqueles que fiquem conosco, aqueles que passem por nós por um tempo, o desejo do nosso coração seja que elas de fato sejam conduzidas a um relacionamento genuíno com Cristo. É por isso que nós estamos aqui anunciando a Cristo para todas as pessoas, e nós fazemos isso porque a nossa oração, o nosso desejo é que todos sejam levados à presença de Deus, a que todos se unam a Cristo, conheçam a Cristo verdadeiramente, porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Ore pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Amém, queridos? Amém. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. É a vontade de Deus que todos conheçam a Cristo. É a vontade de Deus que todos tenham uma relação verdadeira com Cristo. É por isso que nós aqui entendemos que o motivo, a razão, o propósito deste lugar é, antes de tudo, ou acima de qualquer coisa, conduzir pessoas a Cristo. Porque, como nós cantamos aqui agora, essa última música, nós não combinamos nada, né, Fran? Não falamos nada, amém? Mas o Espírito é o mesmo, né? E ele faz essas pegadinhas com a gente, né? O que nós cantamos aqui na última canção? Quem lembra aí? É o Alfa, o Ômega, o início e o fim, né? Cristo é a razão, Cristo é o motivo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Tudo começa com Cristo. Amém, queridos? Amém. A nossa fé começa nele, e é Ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é a razão deste lugar existir. Ele é a razão de nós termos vida. Ele é a razão por nós hoje
cantar essa canção, por nós sermos perdoados, redimidos, justificados. Ele é a razão de todas as coisas, e por isso nós queremos conduzir pessoas a Cristo, porque não existe cristianismo sem Cristo, não existe uma jornada espiritual, autêntica, cristã, se Cristo não estiver presente. É nele que todas as coisas começam. Amém, queridos? Então não faria nenhum sentido nós vivemos essa experiência aqui, não faria nenhum sentido nós vivemos um cristianismo se Cristo não estiver presente em nós. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a fonte da nossa vida. Amém, amados? Por isso que nós aqui batalhamos, lutamos, como Paulo disse, com a força que Cristo nos dá. Nós estamos aqui anunciando, orando, pregando, para que vocês possam serem conduzidos a Cristo, para que vocês tenham um encontro real com Cristo Jesus. E nós fazemos isso através da pregação do Evangelho e do exemplo também. Eu creio que são as duas formas que a Bíblia nos ensina sobre como nós podemos conduzir pessoas a Cristo. Primeiro, através da pregação do Evangelho, que foi aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos lá na grande comissão, que está lá em Mateus 28, de 18 a 20, você vai ler lá que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Né? Tem uma outra versão, na verdade, outra referência, quando Jesus fala sobre a grande comissão, ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então Jesus está nos estimulando, nos ensinando, dando este mandamento de que a gente possa, através da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, conduzir pessoas a Cristo. E lá em Coríntios, no capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo fala sobre a loucura da pregação. É interessante a forma como ele coloca. Ele diz assim: olha, Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louca. Numa outra versão diz que aprove Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Porque aqui o apóstolo Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Então Paulo está dizendo que aprove a Deus que o mundo não conhecesse Ele através do seu próprio conhecimento, mas aprove a Deus que nós fôssemos salvos, e Ele usa a pregação, essa mensagem que é loucura para muitos, mas para alguns é poder de Deus. Amém. Amém, queridos? Então nós aqui, qualquer programação que você vai participar da Sufi House, seja aos domingos, seja às segundas-feiras, às terças-feiras, às quintas-feiras, seja lá a programação que você participar, nós provavelmente, com toda certeza, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos proclamar esta verdade, nós vamos proclamar este Evangelho, porque nós temos a esperança de que ao você ouvir o Evangelho de Cristo, você possa crer neste Evangelho e assim você possa ser salvo, verdadeiramente ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas não somente a pregação, mas também no exemplo. Amém, queridos? Eu creio que a palavra ela deve vir acompanhada de exemplo. Então, não somente naquilo que nós falamos, mas também na forma como nós vivemos. Isso também comunica a Cristo, que as pessoas vejam Cristo em nós. É possível, queridos? Amém? É possível que as pessoas olhem para você e vejam em você algo de Cristo. Assim começou a serem chamados os cristãos
lá em Antioquia, né, os pequenos cristos, porque eles estavam vivendo esta mensagem e eles estavam amando este evangelho. Então eles começaram a ser chamados de cristãos, porque eles viviam como Cristo. Amém, amados? Então nós pregamos o evangelho, mas nós também damos exemplo e procuramos viver tudo aquilo que nós ensinamos, procuramos ser exemplo daquilo que nós falamos, daquilo que nós anunciamos. Amém, amados? Nós precisamos nascer de novo. Pode deixar ele, Pedro, não tem problema, não está incomodando. Nós precisamos, fala para o teu irmão, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter um encontro real com Cristo. Lá em João, no capítulo 1, versos 10 a 13, o Gui tem muito versículo hoje, viu? Tá indo aí bem? Deus te abençoe. Deus te ajude. João capítulo 1, versos de 10 a 13. O apóstolo João, ele diz assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Amém, irmão? Olha o que o apóstolo João está dizendo. Ele está dizendo que a palavra estava no mundo, e aí ele faz referência a Cristo, que é o verbo encarnado. A palavra estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. A palavra estava no mundo, a palavra veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram. Fala para o teu irmão, porém alguns creram nele e o receberam. E a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, queridos? Aqueles que creem na mensagem, aqueles que recebem a mensagem, a Bíblia diz que a estes Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso, queridos, que nós anunciamos esta mensagem, por isso que nós não nos cansamos, por isso que nós trabalhamos, nos esforçamos, oramos, buscamos a presença de Deus, para que essa mensagem seja proclamada, porque ainda que alguns possam rejeitá-la, ainda que alguns possam não crer nela, eu creio que alguns ouvirão e crerão, e esses serão salvos, e esses receberão o direito de serem filhos de Deus. Amém, amados? E essa é a nossa oração. Eu oro para que vocês possam nascer de novo. Eu oro para que vocês tenham uma experiência verdadeira com Cristo. É necessário nascer de novo, meu irmão. Nada vai fazer sentido até que você nasça de novo. Nada do que nós fazemos aqui fará sentido para você se você não nascer de novo. Eu arriscaria dizer, queridos, que se você não nascer de novo, a vida cristã, ela será tediosa, ela será chata, ela será pesada, ela será sem graça, ela será cansativa, porque tudo começa em Cristo. Portanto, não há vida cristã sem Cristo. Não há vida cristã se você não nascer de novo. Se você não tiver um encontro pessoal com Cristo. O verdadeiro cristianismo é Cristo em nós. Fala para o teu irmão, o verdadeiro cristianismo é Cristo em nós.
Lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo diz assim: o plano de Deus, olha que lindo isso, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Amém, amados? Não é lindo isso? Não é lindo? Jesus é lindo. Jesus é lindo. O plano de Deus, queridos, é fazer com que todos conheçam esse segredo maravilhoso. Qual é esse segredo? É Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, Cristo habitando a nossa vida. Por isso que nós precisamos nascer de novo, porque senão, queridos, nada vai fazer sentido para você. Por isso que eu digo que o cristianismo é muito mais do que uma simples religião. Cristianismo é vida com Deus, é relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós não estamos falando somente de um conjuntinho de ritos, de regras ou de normas. Não, queridos, cristianismo é Cristo em nós. Amém? É a presença dele habitando a nossa vida. Por isso eu oro a Deus para que todos possam ouvir esta mensagem, crer nela, receber a Cristo e assim você ter uma experiência de novo nascimento, para que você seja cheio da vida de Deus e a partir daí então, porque Cristo habita em você, porque o poder de Deus está em você, então aí você começa a viver de fato, as coisas farão sentido para você. Aquilo que antes parecia loucura, agora faz todo sentido e você começa a viver a partir da vida de Cristo que está sendo derramada em você. Jesus falou: aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele fazia referência ao Espírito Santo de Deus, a vida de Deus fluindo e jorrando para a eternidade. Esse é o cristianismo, queridos. A minha oração é para que você possa ter uma experiência maravilhosa com Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, queridos, para que você entre para a surf house. Nós não estamos aqui para que você venha fazer parte do nosso grupinho. Não, queridos, a nossa pregação é para que você entre para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Nós não lutamos, nós não buscamos construir um reino humano, não, queridos. O desejo do nosso coração é que você entre para o reino de Deus. E a única forma de você entrar para o reino é nascendo de novo. Eu quero ler com vocês João capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 21. Aqui é um diálogo interessante entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus tem um diálogo com um fariseu, um mestre da lei, um homem versado nas escrituras, um homem que tinha como papel, como chamado e vocação ensinar a lei para o povo judeu. Ou seja, era um homem religioso, um homem que conhecia as escrituras, a Torá, a lei de Deus. E Jesus tem um diálogo com esse homem. Este homem procura Jesus porque ele ouve falar a respeito de Jesus e ele ouve coisas maravilhosas sobre Jesus, que Jesus estava fazendo milagres extraordinários. Desculpa a redundância, né? Um milagre já é algo extraordinário. Vocês me entenderam. E este homem fica curioso, ele fala: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero falar com ele, eu quero saber quem ele é. Então, começa essa narrativa de João capítulo 3, de 1 a 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus
se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém, amados? Esse diálogo ele é muito interessante, ele traz verdades maravilhosas para nós. Jesus ele conversa com esse homem religioso e ele começa a falar a respeito do reino de Deus e ele fala: olha, eu afirmo a você que isso é verdade. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. E é interessante que Nicodemos ele fica confuso e aquilo que Jesus fala não faz sentido para ele. Ele fala assim: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? As coisas que Jesus estava falando não faziam sentido para ele. Lembra que eu disse, queridos, sem Cristo nada vai fazer sentido. Ele é o início e o fim. Ele é a razão. Se nós não nascermos de novo, nada vai fazer sentido para nós, como não fazia sentido para Nicodemos. Essas palavras de Jesus pareciam algo sem propósito, desconectado com a realidade. E ele ainda pergunta de novo: mas como pode ser isso? Eu não entendo o que você está me dizendo. Ele estava desconectado daquilo que Jesus queria comunicar para ele. Porque sem Cristo não há vida. Ele é a razão, ele é o motivo. E Jesus ele está ali comunicando uma verdade poderosa para aquele homem. E ele diz ali no versículo 16: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Queridos, Jesus estava dizendo, revelando uma verdade poderosa para Nicodemos. E Nicodemos estava completamente perdido, as coisas não faziam sentido para ele. Lembra que a Bíblia diz que Deus escolheu nos salvar por meio da loucura da pregação. Assim, queridos, eu digo para você que você precisa ter uma experiência poderosa com Jesus Cristo.
Porque à medida em que você entender esta verdade, crer nesta verdade e nascer de novo, os seus olhos serão abertos, você vai ter uma experiência poderosa com Deus. E aquilo que antes parecia loucura, agora vai fazer todo o sentido. Porque os seus olhos serão abertos e você vai poder compreender as verdades de Deus. Por isso que tudo começa com Cristo. Por isso que o nosso desejo é que você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, você possa ter um encontro pessoal com Jesus. E a partir deste encontro, então, você começar uma jornada cheia de propósito, uma jornada com clareza de entendimento, entendendo a verdade de Deus, entendendo o propósito de Deus, entendendo aquilo que Ele tem para a tua vida. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versos 4, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Outra versão diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, querido? Amém. Nós temos que nascer de novo, nós temos que ter essa identidade de filhos. E à medida em que então a vida de Deus está em mim, então eu começo uma jornada de transformação, uma jornada de novidade de vida, onde as coisas velhas ficam para trás. Então tudo começa a ser renovado na minha vida, verdadeiramente, porque Cristo habita em mim, porque Ele trouxe vida, porque Ele abriu os meus olhos para uma nova realidade. Fala para o teu irmão, tudo começa com Cristo. Não é sobre estar num lugar, não é sobre vir somente a um lugar, não é sobre bater ponto aos domingos, não é sobre vir a uma reunião muitas vezes para aplacar a sua consciência. Não é sobre isso cristianismo, querido. Cristianismo é Cristo em nós. E você precisa entender isso. É a vida de Deus em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós temos a oportunidade de nascer de novo para uma nova vida. É isso, para isso que Deus nos chamou. Não é sobre cumprir um montinho de regras morais, éticas. Não é sobre isso, queridos. É sobre ter a vida de Deus dentro de nós, promovendo transformação verdadeira, definitiva, uma transformação que vai jorrar para a eternidade. É novidade de vida fluindo dentro de nós. Isto é verdadeiramente cristianismo, é Cristo em nós, transformando a nossa vida. Amém, amados? Amém. Lembra quando Pedro, naquela pescaria, naquele texto, quando eles vão pescar e eles não pescam nada, e aí eles saem da água frustrados e eles estão ali lavando as redes, e Jesus chega e diz para eles: olha, pega o barco, vai lá para o fundo e joga a rede de novo. Vocês lembram dessa passagem? E aí eles fizeram uma pesca maravilhosa, e quando eles saíram com aquele monte de peixe, a Bíblia diz que ele se deparou com Jesus. E vocês lembram o que Pedro falou? Quem lembra? Pedro se deparou com Jesus diante daquele milagre, e a Bíblia diz que ele disse para Jesus assim: Senhor, afasta-se de mim, pois sou pecador. Diante da revelação, do entendimento de quem era Jesus, do entendimento de que ele era o Messias, a Bíblia diz que Pedro, ele teve uma clareza sobre quem ele era e sobre o seu pecado, porque Cristo estava ali diante dele. E a partir desse momento, então, ele pôde ter clareza da sua miséria. E a partir dali, então, a sua vida começou a ser transformada, porque a partir daquele momento, ele estava conectado com Cristo. Amém, amados? Amém. Eu me lembro que quando eu tive o meu encontro com Cristo, e eu conheci a Cristo pequeno, ainda criança, eu conheci a Cristo intelectualmente. Eu estudei no colégio batista, a gente tinha toda segunda-feira assembleia, e na assembleia eu e o Adriano tocava o terror, né, Adriano? E
Toda segunda-feira tinha essa assembleia solene, aquela criançada toda ia lá para a assembleia, e tinha ali então o pastor falando, e nós cantávamos aquelas musiquinhas de Jesus, não é? Eu lembro delas até hoje, né, Dri? Algumas nós cantamos aqui às vezes. Eu conhecia Jesus, eu sabia da história de Jesus, eu sabia que ele era um carinha legal, e de todas aquelas historinhas da Páscoa, da crucificação. Eu conhecia Jesus, mas eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu tinha um conhecimento intelectual a respeito de Jesus, mas eu não tinha nascido de novo. E portanto, no momento da minha vida, aquilo começou a perder o sentido, porque se você não nascer de novo, querido, as coisas não farão sentido para você. A vida cristã não vai fazer sentido para você. Vai ser uma coisa tediosa, chata, sem graça. Amém, queridos? Amém. Porque não existe cristianismo sem Cristo. Então eu fui fazer outra coisa da vida mais divertida, porque eu não estava entendendo, aquilo não fazia sentido para mim. Mas no dia em que eu me encontrei com Jesus, no dia em que eu tive a experiência do novo nascimento, queridos, eu me lembro claramente do dia, da hora, o que eu estava fazendo e a sensação daquela experiência de nascer de novo. E eu posso dizer para você que eu tive a mesma sensação de Pedro. Eu falava: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou cheio de miséria. Eu consegui enxergar as minhas misérias, eu consegui perceber o quanto eu era miserável, o quanto eu precisava de salvação. E naquele dia eu comecei uma longa jornada que dura até hoje, com a graça de Deus. E agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido porque Cristo habita em mim. Amém. Tudo faz sentido porque agora eu tenho uma experiência real com Cristo. Ele é o início da minha vida e Ele tem me transformado, Ele tem moldado a minha vida. Eu lancei aos pés dele todas as minhas misérias, e elas não eram poucas. Eu conseguia ver com clareza os meus pecados, fossem de hábitos, fossem da mente, fossem do coração. Eu louvo a Deus porque foi o Espírito Santo que me conduziu para essa nova vida. Amém, amado? Amém. Quando Jesus acende a luz, tudo fica claro. Quando Jesus acende a luz, ninguém precisa mais apontar o dedo para você, para mostrar as suas misérias. Você consegue ver elas com muita clareza. Por isso que o Evangelho é um chamado para o arrependimento. Porque diante do meu pecado há um chamado para arrependimento. E a Bíblia diz que quando eu me arrependo e confesso o meu pecado, então eu encontro o quê? Perdão, salvação, misericórdia. E eu sou grato a Deus porque desde aquele dia o Espírito Santo de Deus tem trabalhado dentro de mim para que eu seja uma nova criatura. Amém, amados? Amém. E essa é a regra. Eu quero dizer assim, querido, se houver alguma regra que nós pudéssemos viver, ou que nós pudéssemos estabelecer aqui na Surf House, eu creio que uma regra seria se distanciar da escuridão e se aproximar da luz. Amém, queridos? Amém. Quem gostou dessa regra aí? Agora que eu estou em Cristo, agora que Jesus acendeu a luz, como Jó falou no final da experiência dele, né? Quando ele está naquela jornada, ele não estava entendendo nada, estava difícil demais aquilo tudo que ele viveu. No final ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quando os nossos olhos são abertos, quando nós passamos a enxergar com clareza as coisas, queridos, nós fomos chamados como filhos de Deus para vivermos aonde? Na luz. Amém, queridos? Então, se há uma regra que poderia servir para todos nós, uma regra que faz sentido no cristianismo é me distanciar das trevas e me aproximar da luz. Porque as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então agora Deus me chamou para ir para a luz, então eu quero caminhar em direção à luz.
Então a cada dia, a cada ano, a cada mês que passa, eu quero estar um pouco mais distante das trevas, e eu quero estar um pouco mais perto da luz, porque eu sou da luz. É o que João diz ali, eu acho que no João 3, Jesus diz, acho que versículo 21 do texto ali com Nicodemos, olha que Jesus fala que lindo. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram o quê? Achou aí? João. João, não primeiro João. Gui, Deus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ensinar. Boa, Gui. Viu? Olha o que está escrito aí. Jesus falou isso. O que Jesus disse? Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram o quê? Aqueles que nasceram de novo procuram o quê? Aqueles que estão em Deus procuram o quê? A luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém, amados? Isso é lindo. Que quando eu estou em Cristo, esta é a minha vocação. Aquele que está na verdade, ele caminha para a luz. Por isso que João disse, aquele que é nascido de Deus, aquele que é filho de Deus, vence o mundo. Porque eu não quero mais viver nas trevas, eu não tenho mais nada com as trevas. Eu quero viver uma nova vida na presença de Deus. Por isso que nós dedicamos o nosso tempo aqui, não a botar um montinho de regras para vocês, sabe, um montinho de regrinha para você, disso, daquilo outro. Queridos, nada disso vai fazer sentido se Cristo não estiver em você. Não vai haver transformação real na vida, na tua vida, se Cristo não estiver promovendo essa transformação dentro de você. Porque não é sobre uma aparência, não é sobre mudar a sua aparência, não é sobre botar em você uma roupa de crente, de fazer com que você tenha cara de crente. Não é sobre essas coisas, queridos, é sobre uma mudança aqui dentro. É uma mudança do coração, é algo que brota de dentro de nós, é a vida de Deus jorrando para a vida eterna, transformando a nossa vida. Quanto mais Cristo, quanto mais cheio do Espírito Santo, maior o poder de transformação na nossa vida. Por isso nós não podemos botar a carroça na frente dos bois, diria minha avó. Os jovens vão olhar e falar, o que esse cara está falando? Não adianta, queridos. Eu aprendi uma coisa clara nessa jornada de vida com Cristo, queridos. Guarda isso no teu coração, entenda uma verdade. A nossa natureza humana não pode ser domesticada ou adestrada. Fala para o teu irmão assim, o cabra safado que habita dentro de você não pode ser domesticado ou adestrado. Entenda o que eu vou dizer, querido. A nossa natureza humana é como um animal selvagem. Ela é incontrolável, ela está pronta para atacar. Não dá para domesticar a nossa natureza humana, ela é corrupta, desesperadamente corrupta. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Para quê? Para que a gente possa receber uma nova natureza, a natureza de Deus. E nós temos a opção de agora vivermos para Deus e não mais vivermos segundo a nossa própria natureza. Nossa natureza humana precisa ser o quê? Morta e enterrada. Não dá para domesticar, não dá para adestrar, queridos. Esses dias eu vi um vídeo de eu acho que era um repórter, coitado, colocaram um repórter dentro de uma jaula de um leão. O cara devia ganhar bem, né, meu? Deve ser um repórter com um salário bom. E tinha ali um rapaz, que devia ser provavelmente o treinador do leão, e o rapaz entrou na jaula para fazer ali uma reportagem. Amados, o leão grudou
dono, o rapaz. E eu comecei a orar, porque eu falei, ele vai comer. Olha, ele saiu dali, mas eu vou dizer para vocês, ele saiu dali porque não era o dia dele morrer. E o treinador fazendo o que podia, agarrando o leão, enfim, o leão ia comer aquele jornalista. Mas eu acho que ele deve ter pensado assim, ao vivo, né? Melhor não comer, vai queimar o fundo dos leões. Queridos, eu estou dando esse exemplo porque é assim, é a nossa natureza humana, é assim, não dá para domesticar uma fera selvagem, porque a fera selvagem está pronta para atacar. Então não adianta nós queremos viver um cristianismo de aparência, botarmos roupa de crente, cara de crente, a Bíblia debaixo do braço. Se você não tem Cristo em você, nada disso vai fazer sentido, queridos. Uma hora a tua natureza humana te engole como uma fera selvagem. A nossa natureza humana é também como um cadáver. Nossa, esse exemplo é forte, pessoal. O que um cadáver faz? Ele apodrece e cheira mal. É ou não é, pessoal? É o que acontece quando a vida sai deste corpo. É bom enterrar logo. Você pode até colocar, tem uns profissionais que eu acho eles, os caras são fera, né? Que são contratados para dar um tapa no defunto. Nossa Deus. Forte expressão, mas eu quero que seja forte para você guardar isso. Quando você pensar na tua natureza humana, aquele cabra safado que está aí dentro de você, cheirando mal. Dá um tapa, eles dão um tapa, né? Para dar uma experiência ali agradável para a família, para os amigos, aquele último momento de homenagem àquela pessoa que faleceu. Então eles botam uma maquiagem, botam uma roupa bonita, né? Dá um jeito. Deve lá injetar umas químicas para ver se dura um pouquinho mais, queridos, mas o que o velório não dure muito. Porque vai apodrecer e vai cheirar mal. É assim a nossa natureza humana. Não dá para maquiar, não dá para a gente botar uma capa de um cristianismo. Vamos se vestir aqui de cristãos, querido, vai feder. Vai feder, vai apodrecer, porque a nossa natureza humana é corrupta. Ela não quer saber de Deus. Nós precisamos da vida de Deus em nós. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter um encontro real com Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele, somente Ele que pode nos salvar. Porque o que nos torna impuros, queridos, não é aquilo que nós comemos, aquilo que nós trazemos para dentro, mas aquilo que nós colocamos para fora, disse Jesus. Lá em Marcos capítulo 7, versos 20 e 23, Jesus ele diz assim, questionado a respeito do que fazia com que eles fossem impuros, Jesus continuou, ele disse, o que sai da pessoa é o que faz a ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus está se referindo ao quê, querido? Ao nosso coração humano, a nossa natureza humana. Ela é corrupta. E o fruto da carne é todas essas coisas que brotam de dentro de nós. Nós precisamos de Cristo, queridos, nós precisamos de Cristo para que Ele possa iluminar, para que Ele possa mostrar a nós clareza de propósito, para que Ele possa nos fortalecer, para que a gente possa vencer o mal, o pecado que habita dentro de nós. Então aqui Jesus traz uma série de hábitos e de atitudes pecaminosas que habitam no nosso coração. Mas uma real transformação de vida precisa necessariamente começar em Jesus Cristo. Amém. Porque quando eu olho para Jesus, eu consigo enxergar claramente a minha miséria. E ao mesmo tempo eu consigo perceber a esperança que eu tenho
porque Ele tem poder de transformar a minha vida. Amém, amados? Glória a Deus. Por isso, por essa razão, que nós aqui estamos conduzindo pessoas a Cristo. Mais do que um montinho de regras para você seguir, queridos, eu quero que você conheça Cristo. Porque o dia que você nascer de novo, amado, você não vai precisar mais de nada, só dele. E o poder dele em você. E à medida em que a palavra é pregada, e à medida em que a palavra é anunciada, e a verdade de Deus é revelada para você, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em você e vai te transformando cada dia mais parecido com Jesus. E Ele vai te limpando de dentro para fora. Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Porque essa é a vocação daquele que é nascido de Deus. A nossa vocação é a luz. Nós andarmos em direção à presença de Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Fala para Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E essa é uma oração que você deve fazer, meu amado. Ore ao Senhor e fala: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ter a tua presença na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser selado com o teu Espírito. Eu quero a tua vida na minha vida, para que então eu possa viver um novo tempo, uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Glória a Deus. Importa-vos nascer de novo, disse Jesus. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. Você não verá o reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus. Você não participará do reino de Deus se você não nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito. Assim diz Jesus. Portanto, não é sobre cumprir regrinhas, não é sobre viver rituais, simplesmente disciplinas, um código moral e ético. Não, queridos, nós estamos mortos, nós precisamos da vida de Deus em nós. Este é o poder do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Queridos, você tem ouvido esta mensagem neste lugar, você tem ouvido a respeito da grande salvação que há em Jesus Cristo. Como Ele mesmo disse, Ele não veio para julgar você, Ele veio para te salvar. É para isso que se manifestou o Filho de Deus. Nessa noite você tem a oportunidade de reconhecer as suas misérias, de confessar o seu pecado, de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, faça isso nessa noite, não deixe para amanhã, não deixe para a próxima semana, faça isso agora. Receba a vida de
temos o privilégio e a oportunidade de escolher viver para Deus. De nós mortificarmos a nossa natureza humana e vivermos o novo